A paz de Jesus, o amor de Maria e a unção do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com seus empreendimentos, em toda a sua vida espiritual e física. 12ª semana do Tempo Comum, terça-feira, é uma alegria estarmos juntos para mais esta reflexão. E te convido a meditar também essa leitura em sua casa e deixar o Senhor falar ao teu coração. Mas entramos então naquilo que a Santa Igreja nos convida a rezar, a meditar hoje. Primeira leitura está em 2 Reis, capítulo 19, do versículo 9 a 11, do capítulo 14, do versículo 21 a 31, do 31 ao 55 e o 36. E o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 6, depois, versículo 12 ao 14. Meus queridos, ao olharmos para essa primeira leitura, somos ensinados como resolver as nossas situações, adversidades e perigos, também perigos para a nossa alma. Nessa leitura de Reis, Jerusalém é ameaçada pelo rei da Síria. Ele manda uma carta em ameaça ao seu povo, ao povo de Jerusalém, ao povo de Deus, da cidade de Deus, que Deus tanto amou e ama. Esse povo também somos nós. E essa cidade prefigurada aqui também é a cidade do nosso coração, da nossa alma, a morada de Deus. Santa Teresa de Ávila vai dizer que é um castelo interior onde a alma está e onde está o seu Criador, no mais íntimo de nós. Então nós podemos relacionar isso também a nós, ao nosso contexto hoje. O rei da Síria zomba, diz que devastou, destruiu muitas cidades com, entre aspas, deuses. Dessas cidades, que Israel seria mais uma, que Jerusalém seria mais uma. O inimigo então zombava do Deus verdadeiro. Talvez o inimigo de Deus, o encardido, o tentador, está zombando de você nesse momento, está tentando devastar a tua alma, a tua vida espiritual. Aprendemos então com Ezequias, que no versículo 14 tomou a carta da mão do mensageiro e leu, e depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor, de Deus, na presença do Senhor, fez uma oração corajosa. Ezequias correu para aquele que tudo pode, para aquele que é o único Deus vencedor e sem igual, aquele que tudo criou, e reconhece que somente Deus pode salvar Jerusalém. Somente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó pode livrar a mim e você dos males do pecado mortal e de perder a nossa cidade, morada de Deus, a nossa alma. Para Ezequias ter essa confiança de ir ler a carta diante de Deus e pedir ajuda, ele viveu um abandono no Senhor, a confiança no Senhor. Não era a primeira vez que Ezequias iria conversar com o Senhor. Ele tinha essa prática de oração, essa prática de intimidade. E ao ir e ler essa carta no templo do Senhor, a fazer uma oração de entrega, de confiança a Deus, o Senhor manda um mensageiro e através de Isaías anuncia que olharia para o clamor do seu povo, que olharia para os desejos e aflições do seu povo e não deixaria o seu povo ser destruído, que o rei da Síria, que o tentador, aquele que tenta a tua alma, não iria prevalecer. E naquela mesma noite, após mandar um mensageiro a Ezequias dizer essas palavras do Senhor, ele visita o acampamento do rei da Síria e devasta, manda esse anjo exterminar. Morrem ali 185 mil homens. E o rei fugiu, porque viu a glória de Deus. Sim, irmãos, o Senhor ouve o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. E para nós fica, nessa primeira leitura, o convite a buscar a ajuda do Senhor. Seja para nossas necessidades físicas e principalmente em meio às tentações, em meio aos pecados que querem nos tirar de Deus. Para que Ele nos ajude a irmos para o caminho da salvação. Amém? E ao nos colocarmos ao pé de Jesus neste Evangelho, vemos o Senhor com seu zelo nos orientar de 3 maneiras sábias e diferentes. A primeira, Ele diz:
Não dê aos cães as suas pérolas. Não dê às pessoas que ainda não estão preparadas aquilo que é a fé. Meu irmão, não são todos que se abrem à graça da fé verdadeira. Pois hoje vivemos num mundo onde tudo é relativo. Mas a fé não é relativa. Não basta crer em qualquer coisa. Não basta dizer que é satanista, hindu, muçulmano, espírita, que tem a mesma fé no Deus verdadeiro, a mesma fé no Deus da primeira leitura, que devasta um exército. A mesma fé do Deus dos primeiros cristãos, dos apóstolos. A fé do hindu, do muçulmano e do espírita não está de acordo com o cristianismo. Se todos os caminhos levassem à vida verdadeira, por que diachos Deus iria se encarnar no seio da Virgem Maria? Nascer, crescer como nós, menos o pecado, porque ele não pecou, viver e padecer com grande dor e morte de cruz. Se toda a fé leva à eternidade, para que Deus iria sair do céu e vir habitar entre nós? Se revestir de carne, sangue, para nos mostrar o seu amor, a sua graça e o caminho que leva à salvação. Mas dito isso, não lance a todos o seu conhecimento de fé. Há momentos que é melhor calar e orar por esse irmão afastado da fé dos apóstolos, dos santos e dos mártires. Se todo o caminho levasse a Deus, para que os missionários sairiam de suas terras para vir catequizar, aprender línguas nativas, poderia deixar o povo nativo cultuando o seu Deus Sol, os falsos deuses? Vivemos uma sociedade onde tudo é relativo, onde eu busco o Deus que me convém. Eu não busco o Deus que me leva à salvação de mim mesmo, que me leva a mudar o meu comportamento. Então o primeiro conselho de Jesus é: não fale para todos que não estão prontos ou abertos a ver a fé verdadeira. Isso aqui não é omissão. É para que eles não zombem, não desprezem o que é sagrado. E isso te deixe mal em estar no caminho certo. Aquilo que Deus revela também como promessa e verdade para você. Também não conte para todo mundo das coisas sagradas, da reflexão que o Senhor trouxe ao teu coração. A reflexão que eu me coloco à disposição do Senhor a trazer, através de Deus, através da oração, ela fala uma coisa só. Mas o Senhor pode te tocar de uma maneira diferente, que não tocou o irmão do seu lado, o outro irmão que escutou. É o teu sagrado, é o teu tesouro. O outro não ouviu como você ouviu. O outro não foi tocado no mesmo assunto que você foi tocado. Então guarde esse sagrado. O segundo conselho: tudo o que quisermos que o outro nos faça, façamos a ele. Parece simples e prático, mas nós muitas vezes não conseguimos fazer. Muitas vezes nós tratamos com gentileza as pessoas e vem um irmão que nos trata de uma maneira amarga, de uma maneira áspera, cheia de reclamações, cheia de murmurações. Então, o convite do Senhor é: tudo o que queremos de bom seja feito também aos outros. Nós fazemos por primeiro. E o Senhor conclui dizendo a nós dois caminhos, o estreito e o largo. E qual que estamos caminhando, eu e você? O caminho estreito passa por observar e praticar os mandamentos e viver o Evangelho, viver aquilo que está, meus queridos, nas nossas reflexões anteriores, do capítulo 5, 6 e agora capítulo 7 de São Mateus. Estamos refletindo nessa semana, são as bem-aventuranças, caminhos que nos levam à porta estreita, que poucos encontram ou passam a vida para ordenar, para ter reta intenção, disciplina, a alegria que vem de Deus, a vida útil, profunda de intimidade, vivendo a oração, meditação, confissão, eucaristia, práticas de jejum, de caridade, tudo que ordena a nossa vida para Deus. São meio de nos levar a encontrar a porta que é Jesus, esse caminho estreito que nos leva à vida eterna. Mas esse é um caminho que infelizmente não são todos que aderem de verdade. E não como caminhar pela porta estreita, é caminhar apertado. Verdadeiramente, se deixar moldar por Cristo, pela verdade do Evangelho. Renunciando aquilo que é largo, aquilo que é cômodo.
mas muitos preferem os caminhos largos, espaçosos. Irmãos, para seguir o diabo, para seguir o encardido, o tentador, não precisa de uma vida de oração, de uma vida de sacramentos. Somente deixa a vida te levar. Vai para os bares, vai para a festa, vai de embriagação, vai embriagando, vai pecando e pecando. Não tenha disciplina, não ordene a sua vida, não coloque horários para as coisas, não coloque limites em você mesmo para educar a tua razão e a tua vontade. Não se confesse com um sacerdote. E você está vivendo um caminho largo, espaçoso, fazendo apenas o que você quer, não aquilo que é da vontade de Deus. Ame todos os prazeres, fique com quem você quiser, viva o sexo livre. Tudo isso é um caminho largo, espaçoso, que gera dor, que gera a perca de Deus, que nos leva para o colo do inimigo de Deus. Mas Jesus nos pede com alegria para caminhar no caminho apertado, no caminho rumo à porta estreita que é o Senhor. Mas na verdade conduz à alegria. Pode olhar para os irmãos que estão vivendo desordenados, caminhando no caminho largo. A vida dele é amarga verdadeiramente. A vida dele parece ser feliz, mas no fundo é amarga. No fundo há dor, há sofrimentos que ele não consegue compreender e dar sentido. Há traumas não curados. Há a perca da alegria da salvação. Está perdendo a sua alma pouco a pouco. E não está percebendo porque o pecado, o caminho largo, anestesia de entender que tudo que eu e você queremos é Deus. Então vivamos a alegria da santidade que passa pelo caminho apertado, pelo caminho estreito, que é praticar virtudes, quer caminhar com Jesus, quer rezar, quer confessar, quer ler a palavra. E a graça de Deus hoje nos leva a nos perguntar: qual caminho estamos caminhando? O caminho largo, a porta larga, que leva à perdição da alma? Ou o caminho estreito, porta estreita, que leva à vida? E ao ouvir de Jesus: entre, bendito de meu Pai, pois caminharam pela porta, pela vida verdadeira. E a pergunta de Deus hoje para nós é: onde estamos caminhando? Amém? Ficou extenso, eu sei, te peço perdão, mas te convido a refletir em que caminhos está a sua vida hoje. E também te convido a, sempre que estiver em apuros espirituais e físicos, reze a oração de Ezequias, que se encontra no texto da primeira leitura de hoje, nos versículos 15 a 19. Amém? Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.